Estamos lendo o livro de Hebreus, estamos no capítulo 11, verso 23. Pela fé, estamos lendo aqui sobre a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se conhece, a certeza das coisas que se não vê, das coisas que se espera. Deixa eu ver de novo para não ter erro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, né? Estamos no capítulo 23, no capítulo 11, verso 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei, que era de matar todos os meninos de 2 anos para baixo, né? E era a sombra das coisas futuras, viu? Porque também foi com Herodes, quando mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, para poder aí o Salvador não vir ao mundo. No caso dos faraós, o Salvador era Moisés, que salvou o povo da perdição do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida, que emana leite e mel. E no caso de Herodes, foi o caso de matar as crianças, né, para matar Jesus junto, para poder evitar que o Salvador que nos levaria e nos levará para a vida eterna viesse a cumprir seu propósito. O Velho Testamento é sombra das coisas futuras, não esqueça nunca disso. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E você, meu amado, está escolhendo ainda ficar no templocentrismo? Obedecendo a lei de homens, preceitos doutrinários, de crenças pagãs, herdadas do catolicismo? Ou você prefere apanhar por amor à verdade? Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em sua vista a recompensa. Isso aqui é figura do futuro. Quando Moisés escolhe viver como escravo hebreu, lá no Egito, quando ele escolhe aceitar a posição que Deus o colocou, ele é maltratado, ele é escorraçado, ele foge para o deserto e vai parar na casa do sogro dele, Jetro, de quem seria o sogro dele mais tarde, onde casa com a Zipora ou Zípora. E hoje, meu amado, assim como ele faz essa escolha, porque o Velho Testamento é sombra das coisas futuras. Hoje também nós fazemos a nossa escolha. Ou ficamos pregando o Velho Testamento, de comer o melhor dessa terra, de tomar dinheiro de todo mundo, e de ficar também dando dinheiro para cães gulosos. Ou nós vamos para o lado dos que apanham. Porque foi isso que ele fez. Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ficar em Velho Testamento, querendo ter o carro novo, a casa nova, querendo ter uma vida regalada aqui nessa terra maldita, esquecendo da bendita que é a terra celestial, a Canaã celestial, a salvação em Cristo Jesus, é uma escolha que temos que fazer. Eu escolhi o que foi escolhido pelo apóstolo Paulo, por Pedro. Eram homens que tinham uma condição financeira boa e preferiram apanhar do lado de Cristo. Hoje, você vê que tem muitos que dizem que estão do lado de Cristo, mas não apanham de ninguém, porque estão enquadrados num sistema. Tem várias denominações, vários locais que chamam de igreja, todos eles registrados em cartório, todos eles instituições legalizadas pelo mundo. Você não vê algo errado aqui? Legalizado, dado legalidade ao sistema Illuminati. Está do outro lado, meu amado, não está do lado de Jesus, não. Do lado de Jesus não precisa nem de ter documento em cartório, é só falar. Nós temos essa liberdade de falar do amor de Cristo. E é o ide, não é o vinde. Não é verdade? Nós temos a liberdade de ir a todo lugar e pregar o evangelho. Não é a liberdade de vir para o templocentrismo. Não é vinde para o templocentrismo. É ide pelo mundo todo. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. O que nós estamos preferindo hoje? Ser maltratado como povo de Deus? Chamado de herege? Porque também naquele tempo condenavam os apóstolos, os discípulos, chamava de seita dos nazarenos. Era uma forma de discriminar. Ah, esses caras aí são da seita dos nazarenos. Sabe de que esse povo estava falando quando discriminava o povo de Deus? Estava falando do povo de Deus, da igreja. Chamando de seita dos nazarenos. E hoje me chamam de seita do herege. Chamam você também que está vendo a Bíblia da forma que está escrita. Eu acho que a gente tem que ver da forma que está escrita. Por que escreveu assim então? Se não fosse para a gente ver assim. Deus não brinca com a gente. Deus não joga dados.
já dizia Einstein. Hebreus 11, 25 e 26. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Eu não sei nem o que é vitupério, mas deve ser algo ruim, algo negativo, né? Assim, à vista do homem, à vista humana. Se alguém souber o que é vitupério, me ajuda aí, porque tem muita coisa que eu não sei, meu amado. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Tá vendo, meu amado? Ah, irmão Rubens, eu não vou largar da minha capa, porque essa capa me protege da chuva, da tempestade de areia, é igual a capa do Batimeu. Não vou largar isso, não. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. É igual a gente aqui, meu amado. Eu e um grupo enorme no Brasil todo e no mundo todo, que está lendo a palavra de Deus e fazendo o que está escrito aqui e acabou sem obedecer ninguém. Eu não falo das leis brasileiras, meu amado. Se for obedecer ninguém, obedecer liderança religiosa. Tá certo? Não estamos obedecendo nenhuma liderança religiosa. Estamos obedecendo o que está escrito. Então é isso aí, ó, sem temer nenhuma liderança religiosa. Ó. Pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça. Não é a justiça de hoje não, meu amado, é a justiça da época, era outra. Era olho por olho, dente por dente. Tanto que Jeú, que não está aqui nessa relação deles, mas Jeú matou todos os adoradores de Baal. Até Jezabel morreu porque os eunucos jogaram ela para baixo e ele passou com ela com um carro em cima dela várias vezes, da Jezabel, mulher do Acabe. Então aquilo ali era a justiça da época. Teve uma vez que Davi mandou que Joabe fosse atrás de um cara que havia infernizado a vida dele. E Joabe chegou numa cidade fortificada. E aquele cara estava escondido naquela cidade. E a palavra de Deus, as escrituras, diz assim, uma mulher sábia cortou a cabeça daquele cara e jogou pelo muro em cima do Joabe. E ela é sábia, foi uma mulher elogiada. Porque naquela justiça daquela época era essa. Era olho por olho, dente por dente. Mas hoje não é mais não, hein? Larga o Velho Testamento, larga a lei de Moisés, não perece com eles, hein? Aquilo acabou, aquilo foi para Israel e para aquela época. Não podemos praticar nenhum elemento da lei, nem o dízimo, que é o elemento da lei, nenhum. Vamos continuar lendo. Aos quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça deles, alcançaram, aliás, se esforçaram, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, Daniel, né? Daniel não, foi Deus, mas foi na passagem de Daniel. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, tudo pela fé. Uma vez, Jonatas subiu com Purá até o acampamento dos filisteus, amarrou um monte de galho atrás dos cavalos. Aí quando corria na direção deles, Deus confundiu o ouvido deles, parecia que vinha um exército gigante, mas era só Purá junto com Jonatas e os cavalos deles correndo. Por quê? É o que está aqui, ó. Puseram em fugida o exército dos estranhos, porque era pela fé. Jonatas, que era amigo de Davi, era a alma gêmea de Davi, não era marido e mulher, nem gay, isso é mentira, mas era alguém que não gostava muito do outro. Eu amo tantos homens, então eu também sou gay. Eu nunca pensei em ter relação sexual com outro homem, Deus me livre disso. Mas eu amo tantos homens, amo mesmo, de coração, tenho um amor muito grande, e eu não sou gay por causa disso. Isso não é amor por uma pessoa ou outra, não é sinal de gay. E Jonatas amava Davi, Davi amava Jonatas. E nesse episódio, né, Jonatas amarrou os galhos de árvore atrás dos cavalos e saiu correndo com Purá pelo mato no escuro. E o Senhor preparou o ouvido daquelas pessoas para ouvir já um monte de... Mas o Jonatas teve fé, que ia botar aquele exército gigante do acampamento dos filisteus para correr, e colocou para correr. A Bíblia diz que Jonatas,
Jonathan ia com o escudo na frente, né, e Purá por trás metendo a espada em todo mundo, ou vice-versa. Eu continuo, não com Jonathan e Purá, porque isso aí é a história do Velho Testamento, eu gosto muito de ler o Velho Testamento, mas eu continuo falando de Hebreus.